No dia que eu fui ali um dia à igreja do Marcelo, do pastor Marcelo, naquela noite eles tinham feito uma vigília de 24 horas. Só que de hora em hora chegava um para orar. Orou um, saiu, chegou o outro. Aquele que estava orando saía quando o outro chegava. Né? De hora em hora. Sim, tem que ser assim para poder fechar as 24 horas. Ninguém fica 24 horas. Mas eu já participei de vigília da Igreja Deus é Bom lá de Nova Trento, de começar às 10 da noite e até às 4 da madrugada. Essa aí eu participei. Tive que tomar um café na madrugada para aguentar acordado, porque eu estava bem cansado naquele dia, mas aguentei. Inclusive eu quando tem um louvor, fui convidado para fazer. Né? Aí tu se empolga. Se empolga. A verdade é que não podemos parar de orar, né? Não podemos parar de orar. Sem oração, nada acontece. Né? Sem oração, nada acontece. Nós estávamos aqui, mesmo com as lutas, Deus falou, né? Vamos ver. Amém, mas se nós vamos conversando aí, nós vamos chegar num denominador comum. Né? Convidar o pessoal de Tijucas também, aí convidamos o pessoal de Nova Trento de São João também, junta tudo, para ver se dá uma meia dúzia, já se anima. Aí faz uma no mês, né? Aí já avisa com bastante antecedência. Aí a gente passa a data para a gente com antecedência, a gente avisa lá o pessoal de Tijucas, avisa lá em São João. Aí se for no horário que o pessoal de São João pode vir, que aí teria que ser depois de 10, aí junta todo mundo. Né? Vai ver, tem que ver. A pastora Alice é que está à frente, né? Já não sei mais. Não? Se é eu, se é a pastora Nena, para mim tudo faz. Quem está à frente, quem não está, desde que esteja vigília. E vocês, acho que, se mesmo dando carona para vocês, se fosse... Não, eu não cortei a Alice responde por ela. Eu venho de bicicleta às 10 da noite, vou embora às 5 da manhã, não tem problema nenhum. Sim. Quanto a isso, não. De pé, não, né? Mas de bicicleta, não tem problema. Só que é um risco, né? Mas nós já fomos a pé as duas. Porque veio só eu e ela. Não, mas Deus vai dar tudo certo. Mas a vigília sempre é uma vez por mês. Sim. Sempre é a última sexta-feira do mês. Sim. Mês passado, eu é que não olhei a data, porque eu tinha me comprometido de trabalhar com o pessoal do Gabriel, e não olhei que a data ia cair na sexta da vigília. Aí eu pedi para a pastora Mena para a gente trocar para essa sexta-feira que passou. Né? Aí foi a primeira sexta-feira, mas agora em agosto é para ser a última do mês. A última? Então tá. Eu só vou falar com a mãe depois para ver como é que, se tem como a gente mudar esse horário, que eu gostaria de participar. Eu participando posso trazer o violão também, dá para fazer uma vigília diferente. Né? Eu acho, eu toda vez disse para a pastora Mena o seguinte: pastora Mena, dia e horário, para mim não tem problema nenhum. Nunca teve. Se é às 8, se é às 10, se é à meia-noite, estou vindo do mesmo jeito. Gabi, pessoal de Tijucas lá, se uma sexta-feira 10 horas isso aqui é difícil, o pessoal vir. Todo mundo trabalha no sábado lá? Vamos convidar, né? Vamos ver. Pode. Tem gente que trabalha no sábado, tem gente que não. Também vai fazer das 10 à meia-noite também, né? Não vai ser nada. Às 10 da meia-noite, tenho carona para eu voltar para casa, porque eu não posso contar com o Pedro, porque se fosse que ele dormir, ele não acorda mais. Não, da minha parte tem carona. Né? Aí vai o Lucas junto também. Se ele viesse, né? Não é trabalha, Pedro. né? A mãe trabalha à noite, a mãe trabalha no sábado de manhã. Sim. Mas é uma vez no mês, né? Aí, também não é obrigatório, né? Agora, sobre oração, eu lá em Nova Trento, a última direção que Deus me deu, até eu comentei com o pessoal de Tijucas, fazer uma escala de oração para a pessoa orar em casa. Aí não fica pesado para ninguém. Passa os motivos de oração, né, e todo mundo ora em casa. Cada um, quem pode orar na segunda-feira, quem pode orar na terça, quem pode orar na quarta. Aí a gente fecha a semana toda, todo mundo orando, sem parar. Né? E aí faz uma vigília no mês, está ótimo. Eu penso, por exemplo, assim, pode, pelo menos agora, em
em agosto, de repente fazer esse teste. De agora em agosto, por exemplo, nessa sexta-feira, a gente fazer um pouco diferente, ver como que acontece. Sim, fazer um teste. É o começo, né? Recomeço. Deus de novos começos. Amém? Vamos lá para a aula, pessoal. Amém. Tudo certo, a igreja é isso aí, a gente tem que ir conversando para encontrar um caminho que seja melhor para todo mundo, mas não deixar de fazer aquilo que são coisas importantes, né? Amém? Paz. Paz. A paz é algo que todo mundo procura, mas que o mundo não a possui e nem a conhece. Somente aquele que reconhece Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Encontra a paz eterna. Somente aquele que reconhece Jesus como Salvador e Senhor da sua vida encontra a paz eterna, pois ele é o príncipe da paz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9:6. Jesus, o príncipe da paz, diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Então a paz, ela também faz parte do fruto do Espírito, né? Lembrando que a paz que vem de Deus, ela não é igual à paz do mundo, né? A paz do mundo, as pessoas dizem assim, hoje eu estou em paz, né? Só que aquela paz ali que a pessoa está se referindo, ela está se referindo que ela está, estou tranquilo, hoje está tudo bem. Né? Ausência de guerra. Ausência de guerra, né? Mas a paz que nós recebemos de Deus, nós temos ela em meio à guerra. Né? Em meio à guerra, em meio a batalhas, em meio a provações, em meio a dificuldades, ela está dentro de mim. Né? Ela não sai de mim. Eu perco ela quando eu permito, por exemplo, que preocupações e ansiedade venham me atingir. Né? Eu não oro o suficiente, não me encho do Espírito suficiente, e aí vem o medo, vem a ansiedade, vem a preocupação, e ela pode roubar a minha paz, mas ela está o tempo todo ali dentro de mim. Né? Ela é um fruto, ela faz parte do fruto do Espírito. Né? E é uma paz que me dá realmente tranquilidade para enfrentar qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de gigante. Ok? Jesus, ele é chamado de príncipe da paz. Jerusalém, a cidade do rei, também é a cidade da paz. Né? Sempre está em paz. Que está sempre em guerra, né? Geralmente está em guerra. Mas eles têm paz. Dizem que é a cidade mais segura do mundo. Né? Número 2, né? Longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade, benignidade e bondade estabelece relações do cristão com o próximo. Então, a primeira parte estabelecia relações do cristão com Deus, né? O amor, a alegria e a paz. E agora, a longanimidade, a benignidade e bondade estabelece relações do cristão com o próximo, com o nosso semelhante. A longanimidade é uma palavra derivada do grego macrotumia, ou macrotumia. O prefixo macro significa grande ou longo. E tumia fala de ânimo, disposição, paciência. Então, longanimidade é uma grande disposição, uma grande paciência, ou um longo ânimo. Ok? Que se refere à capacidade de suportar insultos, por exemplo, né? Suportar insultos, afrontas, e sem responder, né? Sem reagir, né?
Sem fazer o que Pedro fez, né, na noite que Jesus foi preso, né? Pedro puxou uma espada e cortou a orelha do soldado, né? Então, na hora da pressão que se manifesta quem a gente é de verdade, né? E ali ele cortou a orelha do soldado. Significa ter a paciência que suporta a falta de cortesia, a falta de gentileza, a falta de simpatia por parte dos outros, né? E até mesmo o mau humor dos outros, né? Se eu sou um longânimo, eu vou suportar. É a virtude que faz os filhos de Deus oferecer a outra face para ser esbofeteada. Mateus 5:39. Alguma dúvida sobre longanimidade? Preciso muito. Todos nós, né? Uma dúvida só interna. Como conseguir? Uma longa paciência, né? Se a paciência, o nome já está falando, né, que eu tenho que ser paciente. Então imagina uma longa paciência, né? A Bíblia diz, né, que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, né? E que elas são a causa de não sermos consumidos, né? E o Salmo de número 103, que eu sou apaixonado por ele, diz, né, que quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece do filho, ele se compadece daqueles que o temem, porque conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Então imagina, né, a distância do Japão até o Brasil, né, o Oriente do Ocidente, né? Assim é grande o seu amor, né? Poderia-se dizer que assim é grande a sua paciência, o seu ânimo para com a gente, né? E é por causa dessa misericórdia que se renova a cada manhã que a gente não é destruído, né? Então Deus, ele tem a famosa paciência de Jó, né? Só que a de Deus é superior à de Jó. Porque Deus é Deus, né? Por isso ele fez à noite, né? Porque à noite esses vasos de barro ruimzinhos vão tudo dormir, deixa ele em paz, aí ele diz, vou renovar minha misericórdia sobre eles para sempre. Mas do outro lado tem solão, quando nós estamos dormindo. Sempre alguém muda. Eu gosto de lembrar, embora esse texto seja muito citado, né, e é um texto clássico da Bíblia, né, mas é sempre bom lembrar que nós agora estamos numa nova aliança, né, e na nova aliança eu não tenho que esperar até amanhã de manhã para a misericórdia se renovar. Na nova aliança o sangue de Cristo está sobre mim 24 horas por dia, né? Então, tipo, se eu pisar no tomate agora e eu confessar o meu pecado, eu sou perdoado imediatamente. Então não vou ter que esperar até amanhã de manhã para receber a misericórdia. Eu já recebo imediatamente, né? Basta que haja arrependimento, né? Então, inclusive lá em Apocalipse está escrito que por causa do sangue é que nós vencemos o inimigo, né? Então o sangue de Cristo é uma grande arma de guerra, né? A música que a Marli botou lá na ceia, né? Teu sangue, né? Leva-me. A música do Fernandinho, né? Nada além do sangue, né? Nada além do sangue. Então agora na nova aliança o sangue está 24 horas sobre nós. E nada além do sangue. Se não é o sangue, nós estamos lascados. Porque mais dia menos dia a gente acaba pisando no tomate, né, Lucas? Eu sim, o Lucas não, né, Lucas? Benignidade. Derivada do grego shretos, diz respeito à pessoa que, além de suportar o insulto pacificamente, ainda deseja em seu coração que o agressor seja abençoado. Agora, um novo nível, né? Além de suportar o insulto, ela quer que o agressor seja abençoado. Eu não sei vocês, mas eu já vi pessoas que fizeram mal colherem o mal que elas plantaram. E, sinceramente, se você é de Deus,
ninguém gosta de ver ninguém sofrer, né? E quando você vê alguém sofrendo pela colheita do que ela plantou de ruim, meu coração de pastor, se eu pudesse me colocar no lugar da pessoa e tirar aquela dor ou tirar aquele sofrimento, eu tiraria. Porque não é legal, né? Você vê, assistir muitas vezes a consequência do pecado de alguém, né? Que você conhece a história da pessoa, você sabe tudo que ela plantou, e aí você está vendo o que ela está colhendo, não é nada fácil e agradável, né? Então acho que a benignidade tem a ver um pouco com isso, né? Da gente desejar que Deus perdoe, que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe, que Deus alivie o sofrimento, né? A palavra de Deus nos exorta que sejamos benignos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. E bondade. Palavra originada do grego agatosne, que se refere a um homem bom. Esta virtude do fruto do Espírito significa a prática do bem. Isto é, além de suportar o insulto, desejar o bem ao agressor, desejar o bem ao agressor precisa fazer o bem a ele. Esta é a tarefa desta virtude, né? Desejar fazer o bem, né? Inclusive para o agressor, né? Ser uma pessoa boa, né? Bondosa. Assim como Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom. E seu amor dura para sempre. Se a Bíblia diz em Efésios que eu tenho que ser imitador de Deus, né? Sede como filhos amados, imitadores de Deus. Se eu sei que Deus é bom, eu, como um filho de Deus, imitando a Ele, eu preciso ser bom também, né? Embora que o próprio Jesus disse que vocês são maus, né? Jesus disse, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, né? Quanto mais o vosso Pai vos dará o Espírito Santo, né? Então Jesus disse que nós temos uma natureza má, né? Agora, quando ele falou isso, vamos suavizar aqui, né? Quando Jesus falou isso, ele não tinha morrido na cruz ainda por nós, e o Espírito Santo não tinha vindo. Então, depois que ele morreu, o Espírito Santo veio, né? Agora a bondade está dentro de nós. Então agora nós não temos mais justificativa para ser mal, né? Porque agora a bondade mora dentro de nós. O próprio Deus mora dentro de nós, né? Então, não tem mais desculpa. Agora a gente tem que ser bom. Embora que muitas vontade. Oi? Tem hora que dá vontade de fazer, né? Eu não me lembro se eu já era convertido, eu acho que não, né? Mas teve uma pessoa que fez muito mal para mim no passado. Essa pessoa, na verdade, ela me humilhou em público, né? Eu acho que eu não era crente aí, não era convertido, né? Mas já era cristão, né? Porque eu sou de família católica, né? Mas eu me lembro que essa pessoa me humilhou em público, assim, foi uma situação muito humilhante. E um dia eu estava em Nova Trento, e eu tinha um determinado lugar que eu ia com a minha esposa comer pizza, e eu vi o carro dessa pessoa no estacionamento, né? E aí, naquela época, a gente, quando era do mundo, tinha duas manias, né? Uma delas era tirar as tampinhas do pneu do carro, né? E tinha uma outra que ia além, né? Que era esvaziar o pneu do carro. E eu digo assim, que eu cheguei a tirar a tampinha para esvaziar o pneu do carro, que eu queria me vingar, assim, né? Mas eu não tive coragem. Eu só olhei para o carro, eu me lembro como fosse, o Espírito Santo lembra, né? Eu me lembro que eu olhei para o carro, veio na minha mente, não, vou tirar as tampinhas e vou esvaziar os pneus do carro, deixar o cara com os pneus vazios, né? Mas eu não tive coragem de fazer. Mas o pensamento veio. Pequei, mas não cheguei a consumar, né? Consumar o pecado totalmente. Irai-vos, mas não pequei. Pior era aqueles que colocavam areia dentro do tanque, né? Tinha gente que fazia. Ah, é? Do tanque? Do carro? Abria a tampinha do tanque. Ah, é? Essa época eu não peguei, não. Colocar o sabão na descarga.
Bola de carro. Riscava as camisas. Hã? Daí risca as camisas do carro. Vamos lá. Temos mais algum tempo? Dá de cabeça. Vamos acabar então o fruto, né? Aí semana que vem a gente continua no batismo no Espírito Santo. Isso. Então, terceiro, fé, mansidão e temperança, né? Também conhecido como domínio próprio, né? Estabelece a relação do cristão consigo mesmo. Fé, derivada do grego pistis, que tem significado de fidelidade, né? Por isso até tem algumas traduções bíblicas que no lugar da palavra fé aparece a palavra fidelidade, né? Tem sentido de fidelidade e lealdade. Então, fidelidade, lealdade e fé, de uma certa forma, estão ligados. É uma virtude necessária para obter a vitória final. A Bíblia diz em Apocalipse 2, versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E ligado à palavra fé, eu gosto muito de um texto que eu usei na minha monografia da faculdade, que está na primeira carta de João, se eu acho aqui. É a primeira carta de João, capítulo 5, né? Versículo 5. Não. Versículo 4. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso eu coloquei na capa da minha monografia da formatura da Faculdade de Administração de Empresas. Botei esse versículo aqui, né? Pois todo o que é nascido de... Eu botei assim, né? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E esse é o 5, né? E o 4, né? Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a fé, que dentro desse contexto aqui da palavra pistis, né? Também pode ser interpretado como fidelidade e lealdade, também é fruto do Espírito. Então, ser fiel, ser leal a Deus e também ser uma pessoa de fé é uma característica do caráter de Deus, que já está dentro de nós. Porém, é importante lembrar que, embora a fé esteja dentro de nós, existem níveis de fé e nós não vamos ter os mesmos níveis. Primeiro ponto, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, o meu nível de fé pode ser elevado. Quanto mais eu conheço a Deus, mais o meu nível de fé pode ser elevado. Ela já está dentro de mim, mas existem níveis, né? A Bíblia diz, por exemplo, em Romanos 12, versículo 3, pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentro vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Então existe uma medida de fé que Deus reparte com cada um. Você já viu que tem pessoas que têm um nível de fé hard, assim? Que você vê aquela pessoa está toda a vida animada, toda a vida ela crê que o Brasil vai ser transformado, isso aqui vai virar o país do avivamento e nós vamos, todo mundo vai sorrir muito, nós vamos prosperar, todo mundo vai ter direito ao carro próprio, casa própria, diga recebo, né? E essa tristeza que está esse Brasil aí vai se acabar e ninguém tira isso dela, ninguém arranca isso dela. Por quê? Porque são pessoas que já tiveram tantas experiências de fé, tiveram tantas revelações, tiveram acesso a tanto conhecimento, que ninguém consegue arrancar isso dela. Mas nem todo mundo tem a mesma medida de fé. Por quê? Porque nem todos tiveram as mesmas experiências, tiveram acesso às mesmas revelações, né? Eu digo, por exemplo, o apóstolo René é o cara da fé, mas ele teve mais de 70 vezes em Israel, né? Eu, pastor Cristo, tive uma vez no Paraguai. O mais longe que eu fui, né?
Então como é que eu vou ter o mesmo nível de fé que ele? Nunca, né? Só se Deus fizer um transplante de fé. Já é o que eu conheço, é o primo da minha esposa. Oi? Já é o que eu conheço, é o primo da minha esposa. Ah, é? Eu também conheço alguns amigos chamados Israel. Não, eu conheço o Léo. Quer falar, Lucas? É igual o meu patrão desse jeito, sim. É? É pra frente? É assim, pra frente? Mas ele é cristão? Ele é cristão. É cristão? É, porque tem pessoas que não necessariamente... É que não confunda a fé com pensamento positivo, né? Porque tem pessoas que são positivas. Não quer dizer que elas são cheias de fé, mas elas são positivas, elas são para frente, elas são cheias de esperança, elas não, são otimistas, né? Mas otimismo é diferente de esperança, assim como fé é diferente de pensamento positivo. Porque se a pessoa é positiva, é bom, é uma coisa boa, né? Mas quando vem uma tempestade grande mesmo, aí ela se abala, né? A positividade está mais ligada à força do próprio braço, né? É. A fé é uma... A fé está ligada à confiança em Deus, né? E se eu confio em Deus, eu posso até ter bracinho fraquinho, né? Estou mal de academia, mas eu confio no Todo-Poderoso que pode me fazer atravessar esse mar vermelho, até porque Ele já me ajudou a atravessar muitos mares vermelhos na minha vida, né? E se Ele já me ajudou numa, Ele vai ajudar de novo, né? Igual quando vai fazer alguma coisa, já fala, não vai dar certo, mas como é que não vai dar certo? Nem tentaram, né? Não tem como dar certo. Tentar, não sabe. A Bíblia diz como você pensa na tua mente, assim é. Né? Então, se eu pensar de uma forma negativa, assim vai ser. Não tem mulher, está escrito. Mas se eu pensar positivo, se eu pensar... Agora, tem coisas também que, se você tem intimidade com Deus, às vezes Deus vai te guiar por caminhos, vamos dizer assim, mais difíceis, que quem está de fora pode pensar assim, poxa, está faltando fé. Né? Se é eu no lugar daquela pessoa, eu já dava uma voz de comando, eu já falava com Deus, eu pedia para Deus e resolvia, está tudo certo. Só que, se Deus quiser que você ande por um caminho difícil, por um propósito, conforme o chamado que você tem para a sua vida, por um determinado momento você vai ter que enfrentar alguns obstáculos que talvez um outro não vai ter que enfrentar, isso não é falta de fé. Isso tem a ver com tua missão, teu propósito e os votos que você fez a Deus. Né? Às vezes tem votos que a gente fez e quem fez voto vai ter que pagar o voto. E aí dentro do voto, às vezes você vai ter que enfrentar alguns desafios que uma pessoa comum não enfrentaria. Né? Mas isso não quer dizer que você não tem fé. Né? Só está em obediência a Deus. Mas também aquilo não vai ser para sempre, né? É uma fase só. Né? Tipo, o Israel, 40 dias virou 40 anos, né? Não estavam se deixando entender, né? Então, apesar de ver, né? A murmuração que... Ali era o pecado mesmo que fez eles ficar 40 anos no deserto. Né? E já que eu citei o assunto de voto, né? Existe um voto que alguns irmãozinhos de cristãos também, né? Romanos, muitos deles fazem voto de pobreza, né? Aí se a pessoa fizer voto de pobreza, ela pode ter toda a fé do mundo que ela vai mudar de vida, que as coisas vão para frente, e que não vai, porque ela fez um voto de pobreza. Então ela vai ser pobre, e vai morrer pobre. Isso se chama crença limitante, né? Porque onde é que está na Bíblia que Deus quer que a gente faça voto de pobreza? Onde é que está na Bíblia que Deus quer que a gente seja pobre para sempre? Se Jesus disse que veio para dar vida com abundância, né? Vida com abundância. A minha mãe disse que Deus falou com ela que eu vou pregar agora os próximos domingos seguidos, né? Então Deus já me deu a direção. Eu vou começar uma série sobre vida com abundância. Então vão ser vários cultos seguidos só falando sobre isso. Não sei se em Tijucas vai ser assim também, não sei. Mas em Canelinha vai. Né? A gente vai ficar alguns domingos falando sobre abundância. Vai ser alguns domingos, talvez uns 2 meses seguidos. E aí, é uma série que eu preguei lá, foram 8 ou 9 cultos lá em Nova Trento, e eu vou fazer aqui em Canelinha também, explicando 40 princípios para viver a vida com abundância. E eu vou mostrar na Bíblia que Deus nos criou para ter uma vida com abundância. O melhor dessa terra para nós. E o melhor dessa terra nós vamos comer se a gente ouvir e obedecer. Exatamente, está no Espírito. Né? Mas lá fora tem pessoas
desinformadas que fazem voto de pobreza e acha que está agradando a Deus. Né? Foi João Batista, né? Que comia gafanhoto e mel. Mas assim, ele não fez voto de pobreza, né? João Batista, ele, por causa do propósito dele, ele decidiu ter um estilo de alimentação diferente. Mas eu já escutei o apóstolo René ensinando que gafanhoto não é esse gafanhoto que a gente acha, que é um animalzinho, né? Que é um inseto, né? O gafanhoto parece que tem uma espécie de árvore que tem lá naquela região lá, que ela tem um tipo de uma raiz que é chamada de gafanhoto, que ele se alimentava daquela raiz. Eu não sei a explicação certinha, né? Mas é mais ou menos isso, que não tem nada a ver com inseto. Eu já escutei uma explicação dessa. Eu acho que foi o apóstolo René que falou. Né? Mas eu escutei uma vez só e eu escutei assim meio rápido, não consegui gravar, mas é para ser isso, tá? Mas se for o gafanhoto inseto também. Muita gente só pega aquela. Eu nem sei se existe isso, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas é rico da pessoa ter materiais. Né? Quando a pessoa se apega, né? Exatamente. Bota na frente de Deus. Mas a gente vai estar estudando muito sobre isso, né? Mas o mesmo texto de 1 Timóteo 6 que fala, né, não ameis o dinheiro e tal, os que querem ficar ricos caem em laços, né? No mesmo texto, mais à frente, lá em 1 Timóteo 6, o próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dar umas orientações para os ricos. Então, tipo, não tem nada errado de ser rico, né? Só que ele dá umas orientações, né? Ele vai dizer, 1 Timóteo 6,17, né? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente te dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam o bem e sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então veja que na mesma carta, Paulo ele dá um conselho para os ricos, né? Ou seja, não tem nada de errado de ser rico, mas ele explica que muitas pessoas que querem ficar ricos acabam caindo, né? Infelizmente. Mas não quer dizer que todo mundo vai cair, né? A questão é a motivação do coração. Se eu sou um rico cristão, convertido, nascido de novo, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou poder fazer muito mais a obra de Deus, vou poder servir muito mais, vou poder abençoar muito mais pessoas, fazer muito mais obras, né? Porque com dinheiro eu posso fazer muito mais coisas, né? Deus dá semente aqui semeia. Deus dá semente aqui semeia, inclusive semear mais, né? Ou também a forma de adquirir essa riqueza, né? Pode levar à perdição. Né? Ah, sim, aí já entra numa outra área, né? A pessoa adquire riqueza de uma maneira ilícita, né? Aí é brecha, né? É pecado, né? Mas tem gente que fica rico de uma maneira lícita, né? E aí não tem nada de errado quanto a isso, né? Agora, eu penso o seguinte, né? Que a riqueza, ela é uma consequência de pessoas que guardam os princípios bíblicos, que fazem a vontade de Deus. Deus vai prosperando cada um segundo o propósito que Deus tem para cada um, porque nem todo mundo vai ter o mesmo patamar financeiro, porque nós somos parte de um corpo, e nesse corpo nós somos diferentes, então nem todo mundo tem o mesmo propósito. Então por que eu tenho que ter o mesmo patamar financeiro do Neymar? O Neymar, Deus criou ele com aquele propósito lá, mas Deus não me criou para ser jogador de futebol profissional. Se fosse, né? Mas eu não fui criado para isso, então não adianta eu querer ter o patamar do Neymar, que eu não vou ter. O máximo que eu consigo é chutar a bola. Aleluia. É que às vezes Deus sabe que se acrescentar muita riqueza, aquela pessoa pode sair dos caminhos. Pode se perder, né? Amém. Mansidão, derivado da palavra grega pautes, significa humildade,
modéstia, primeiramente diante de Deus e depois diante dos homens. Olha só que legal, né? Que a palavra mansidão aqui está ligado à humildade. Né? E interessante que Jesus disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Então, como essas duas palavras estão meio que juntas, né? Paulo, a Bíblia também diz que os mansos herdarão a terra, né? É um salmo, né? Paulo diz que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então, Jesus disse que aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, é porque isso para ele é importante. Né? Eu já citei algumas das minhas pregações, que o melhor livro que eu já li de espiritualidade, né, é o livro Humildade e a Beleza da Santidade. Esse livro eu recomendo, é maravilhoso, eu já li várias vezes. E no livro, ele considera que a humildade ela é o principal ensinamento de Jesus. E que a humildade é a raiz do amor, que é impossível amar sem ser humilde. Né? Então, se você ler o livro, é muito forte mesmo. Né? Mas, enfim, aqui é mais uma parte do fruto do Espírito. Né? A mansidão, que aqui, segundo a palavra grega, pautos, também significa humildade e modéstia. E por último aqui, a temperança, né? Também conhecido no grego, a palavra derivado do grego egikrateia, que significa autocontrole ou domínio próprio. Jesus foi um exemplo perfeito de domínio próprio. Quando expulsou os cambistas para fora do templo, em Jerusalém, Jesus pegou o chicote, né, botou todo mundo para fora, mas ele não perdeu o domínio próprio. Né? Ele não perdeu o equilíbrio. Porque a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Mas ele até deu chicotado. Às vezes eu tenho vontade de fazer igual Jesus fez. Sim, mas ele não atingiu ninguém, né? Ele só botou todo mundo para correr, mas não atingiu ninguém. Diferente de Moisés, que feriu a rocha, né? Ele só botou todo mundo para correr, não feriu ninguém, mas a ira, né? A ira, a gente já estudou isso numa outra aula, né? A ira, ela também faz parte, é uma característica de Deus, né? Deus se ira. Né? Agora, eu posso me irar sem, aqui diz, irai-vos e não pequeis, né? Não se ponham só sobre a vossa ira. Eu posso me irar, mas, por exemplo, no que diz respeito à educação de um filho, eu posso me irar, falar de uma maneira mais dura, firme, com um filho, por exemplo, mas não bater nele na hora da ira. Se eu bater com ira, é perigoso. Um pai irado, uma mãe irada, ela pode Meu pai não sabia disso. Passar do ponto. Então, o que eu posso até entonar a minha voz, me irar, mas na hora de bater, deixa passar a ira. Né? Deixa passar a ira. Né? Acho que é o mais correto, né? Para não passar do ponto. Né? Eu tenho que estar no domínio próprio, para poder bater na quantidade suficiente para corrigir, disciplinar, para expurgar o mal ali, né? Então, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 6. E o sábio rei Salomão, em Provérbios 16, 32, esse provérbio eu acho fantástico, né? Ele diz assim, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, ou o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Esse provérbio é fantástico, né? Olha só, melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Para o mundo, se a gente for perguntar, quem que é o melhor? O melhor é o herói da guerra, o cara que venceu, é o medalhista, né? Mas para Deus, se o cara for um herói de guerra, mas ele perdeu a paciência, o ânimo para conquistar essa guerra, perdeu tudo para Deus. Conquistou a guerra, mas perdeu o fruto, né? E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Eu posso tomar uma cidade,
Mas para Deus é muito mais importante dominar o espírito do Amém. que conquistar uma cidade. Tremendo, né? Aqui é a próxima aula. Né? Então, o ensino final de Paulo sobre o fruto do Espírito é que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui indicado. Né? Aqui diz, né? Contra essas coisas não há lei, né? Em Gálatas 6. Né? O filho pode e realmente deve praticar essas virtudes continuamente. Nunca haverá uma lei que lhe impeça de viver segundo os princípios aqui descritos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, então? Aí, na próxima aula, nós damos continuidade ao batismo no Espírito Santo. Irmã, vamos deixar alguém de Tijucas agora orar agradecendo a nossa aula, né? Ou a Gabi ou o Marcelo, né? Pastor Gabi. Amém. Pai, obrigada, Senhor, pela tua presença, obrigada pelos teus ensinamentos, obrigada pela tua palavra, Senhor, obrigada pelas tuas misericórdias, Senhor, obrigada porque o Senhor nos corrige, nos orienta o tempo todo, Jesus. Senhor, que a partir desse momento, Pai, nós sejamos como aqueles que edificam sua casa na rocha, Senhor, que ouvem Amém, a Senhor. tua palavra e as colocam em prática, Senhor, em nome de Jesus. Que a gente coloque em prática, Senhor, que o teu fruto, Senhor, esteja em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor nos leve em segurança para casa, Pai, com o coração em paz, com o coração ligado ao teu, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Um ótimo restante de semana. Eu nem estou precisando tomar essa hora.